Vivendo na Palavra. Hoje, terça-feira, 29 de dezembro de 2020, leia Lucas, capítulo 9, versículos 12 ao 17. Vimos, em primeiro lugar, um notável exemplo do divino poder de Cristo. Em segundo lugar, vemos nestes versículos uma notável figura da capacidade de Cristo em suprir as necessidades espirituais dos homens. Queridos irmãos e queridas irmãs, todo o milagre é uma figura. Nele vemos como por espelho algumas das mais importantes verdades do cristianismo. Na verdade, este milagre é uma grande parábola do glorioso Evangelho ensinada através de Atos. O que significa a multidão que cercou Nosso Senhor naquele lugar? Uma multidão infeliz, desamparada e destituída de alimentos? É um retrato da humanidade. Todos nós somos uma multidão de pecadores infelizes em um mundo ímpio, sem capacidade ou poder para salvar a nós mesmos e completamente em perigo de perecermos por causa da fome espiritual. Quem é o gracioso mestre que teve compaixão da multidão faminta e disse aos seus discípulos: dá-lhes vós mesmos de comer? É o próprio Senhor Jesus, sempre misericordioso, amável e disposto a manifestar sua graça mesmo para os ingratos e maus. Ele nunca muda, é o mesmo hoje, assim como há 2000 anos atrás. Exaltado à destra de Deus nos céus, Jesus contempla a vasta multidão de pecadores famintos que enchem a face da terra. Ainda demonstra compaixão e se interessa por eles, sentindo o desamparo e a necessidade dos pecadores. E continua dizendo aos seus seguidores: vede as multidões, dá-lhes vós mesmos de comer. O que significa, queridos irmãos e queridas irmãs, a maravilhosa provisão que Cristo fez para atender à necessidade da multidão faminta que estava diante dele? É uma figura do Evangelho. Embora para muitas pessoas pareça fraco e desprezível, o Evangelho contém o suficiente para satisfazer e sobrepujar as necessidades da alma de todos os homens. Ainda que para os sábios e eruditos a história de um Salvador crucificado pareça insignificante e desprezível, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Confira Romanos capítulo 1, versículo 16. O que significam os discípulos que receberam os pães e peixes das mãos de Cristo e distribuíram entre a multidão até que todos estivessem satisfeitos? Eles representam todos os fiéis pregadores e ensinadores do Evangelho. A mensagem deles é simples, mas profundamente importante. Foram designados para colocar diante dos homens a provisão que Cristo fez em benefício de suas almas. De seus próprios recursos, eles nada podem oferecer. Tudo que eles transmitem aos homens deve proceder das mãos de Cristo. Enquanto realizam com fidelidade seu ministério, podem esperar com confiança a bênção de Cristo. Sem dúvida, muitos se recusarão a receber o alimento que Cristo providenciou. Mas, se os ministros do Evangelho oferecerem com fidelidade aos homens o pão da vida, o sangue daqueles que estão perdidos não lhes será requerido. O que nós mesmos estamos fazendo? Já descobrimos que este mundo é um lugar deserto e que nossa alma precisa alimentar-se do pão dos céus? Ou do contrário, perecerá eternamente? Felizes, queridos irmãos e queridas irmãs, são aqueles que aprenderam esta lição e, por experiência própria, provaram que Cristo crucificado é o pão da vida. O coração do homem jamais pode satisfazer-se com as coisas deste mundo, pois enquanto não vem a Cristo, está sempre vazio, faminto e sedento. O coração do homem fica satisfeito somente
quando ouve a voz de Cristo e o segue e dele se alimenta pela fé. Que Deus abençoe a sua terça-feira, em nome de Jesus. Amém. O castigo que me traz a paz estava sobre ti, Senhor. Tuas pisaduras, fui sarado de toda